Niccolò Paganini, um grande violinista italiano, depois da sua morte, teve seu violino exposto. Esse era seu desejo antes de ele partir. E esse violino foi exposto, o seu grande instrumento, um instrumento de grande valor para ele. E o motivo do seu sucesso e fama foi levado para a sua cidade natal, para ficar exibido e exposto. O grande problema é que para um instrumento feito de madeira com cordas de fontes naturais ficar parado, ele certamente vai perder toda a sua beleza e o seu propósito. Agora, tudo bem, mas isso fica claro quando os anos passam e aquele instrumento começa a ficar um pouco mais torto, e certamente se alguém o pegar hoje, vai ver o quão impossível vai ser torná-lo tão eficiente quanto ele era antes. Isso tudo porque ele ficou parado e o seu uso não foi feito. Então, de ser um belíssimo instrumento sonoro, ele se tornou um belíssimo instrumento visual. Mas o seu propósito original foi perdido. Com essa ideia, eu gostaria de trazer uma meditação, fazer você pensar em qual é a sua utilidade, qual é o seu valor e quais são os seus propósitos, e a partir de onde a gente busca essa resposta. Aqui em Filemon, versículo 10 e versículo 11, a gente tem trabalhado nesse texto. Paulo fala o seguinte: faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para mim e para você. Paulo, nessa carta, ele envia para Filemon, que era o dono de Onésimo, como um escravo. Onésimo havia se convertido no ministério de Paulo em outra cidade, e Paulo envia Onésimo de volta. Afinal, Onésimo era fugitivo de Filemon, e Paulo deseja que Onésimo o liberte. Esse é o pedido a favor do filho dele, do coração. Onésimo, como Paulo mesmo fala, que gerou entre algemas nesse período da prisão. E ele afirma: antes ele era inútil para você, mas agora ele se tornou inútil para você e para mim. Com um belo jogo de palavras, Paulo afirma que Onésimo, que é um termo grego para útil, era inútil para Filemon. Mas que agora, através da conversão e do serviço de Onésimo, ele havia se tornado útil, tanto para Paulo quanto para Filemon. Note que Onésimo ganha a sua utilidade de vida quando se entregou a Cristo e se dedicou a servir este Cristo que o salvou. Paulo usa esse jogo de palavras para falar o seguinte: esse Onésimo, cujo nome é útil, era inútil a você. Afinal, ele só era um escravo que trabalhava para objetivos terrenos. Mas agora, ele se tornou útil tanto a você quanto a mim. A grande questão nessa ideia aqui é que a grande utilidade de Onésimo veio a partir do Evangelho de Cristo e o serviço dele a esse Evangelho. A nossa utilidade, então, se encontra no Evangelho de Cristo, meus irmãos. Ou seja, um escravo terreno é inútil porque se dedica ao que é terreno, ao que logo passa, ao que é corroído. Mas o escravo de Cristo, como o mesmo Paulo se denomina no início da carta e repete de novo, ele tem sua utilidade, porque investe no que não acaba, no que não passa e no que é glorioso. Meus irmãos, todo aquele que se dedica ao serviço do reino é útil a todos aqueles que não podem estar no campo de atuação, como Onésimo fazia, porque Paulo cita que Onésimo veio a se tornar útil a ele também. Assim como Onésimo ele estava sendo útil a Paulo, ele estava sendo útil a Filemon, que era o seu dono. E Paulo desenvolve essa carta, mas vamos nos atentar a essa beleza. Onésimo se torna útil através do Evangelho. E voltando para aquela ilustração no começo, aquela história que é fatídica, é dita como fatídica, de que o violino daquele grande violinista havia parado e havia se contorcido. A grande questão é que o propósito daquele violino de ser criado para sonoramente encantar
se tornou uma peça para visualmente atrair. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo nos dá utilidade para que nós sirvamos. Onésimo se tornou útil porque estava ajudando Paulo no Evangelho, no espalhar desse Evangelho. Estava servindo ao próprio Paulo quando ele estava na cadeia. Busque a sua utilidade no propósito pelo qual você foi criado, no propósito pelo qual Cristo te resgatou. A glória de Deus é o objetivo final da nossa criação. E o louvor da glória de Cristo é o objetivo final da nossa restauração. Onésimo, que significava útil, era inútil, mas pelo Evangelho de Cristo se tornou útil. Qual o seu nome? Pegue o seu nome e enxergue toda a inutilidade que você tem sem Cristo. E ache em Cristo a sua utilidade. E saiba que assim como um violino lindo, se você estiver parado, vai se contorcer e qualquer som vai soar feio. Assim é a sua vida, sem o Evangelho de Cristo no ponto final de cada ato, de cada investimento, de cada novo dia. Ache em Cristo e no seu Evangelho o seu propósito e certamente você vai soar muito, muito mais bonito do que qualquer violino.